Aliás, que eu quero passar, e este é o segundo vídeo do meu canal. Seja muito bem-vindo para mais um momento com João Áviles, este que vos fala. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre algumas experiências ao longo desta minha vida cheia de munganga. Se você não sabe o que é munganga, eu vos digo, cheia de doidice, cheia de coisa, cheia de... Porque eu sempre quis fazer muita coisa para poder dizer, eu vivi e não só existi. Isso foi bom. Seja bem-vindo a este vídeo. Daqui a pouquinho a gente começa com tudo. Então, galera, olha só. Eu já tenho aí uns caminhos trilhados e eu vou falar contigo o seguinte. Tudo começou, sim, na igreja. É verdade. Desde pequenininho, lá quando eu comecei a ser levado pela minha mãe, né? Minha família é muito católica, então a gente nasceu num lugarzinho bem, já que tem uma mística muito forte, mas que também tem umas imagens muito lindas, e eu olhar para aquelas imagens sempre apreciei, sempre achei aquilo ali, eu não entendia, né? Eu não sabia que aquilo também era uma obra de arte, mas eu achava muito porreta. Posso dizer porreta. Achava muito massa. E ali começou a me encantar, sobretudo as vestes de São Francisco. E aí eu disse, então, eu ainda quero ser um frei franciscano, né? Um frei, obviamente que é franciscano, ou lezeira. Enfim, sempre pensei em ser um padre, etc e tal. Só que aí, a gente, com 6 anos de idade, eu vim morar aqui em Maceió, e comecei a fazer parte da igreja, e sempre gostei de me envolver muito em questões culturais, em questões artísticas, e fui crescendo, seguindo essas ideias assim, ó. Às vezes tinha catequese, e na catequese tinha um jogral, tinha alguma coisa que trazia o teatro, e eu fui me encantando bastante. Sem contar que eu achava a missa, né, algo muito teatral, mesmo que eu não soubesse que as palavras eram essas. Apesar de que eu sei, obviamente, e você sabe, que a missa não é um teatro, a missa é real. Jesus está ali, ponto, e acabou-se. Mas até chegar nesse nível de entendimento, eu sempre me deixei assim influenciar bastante pela arte sacra, pela arte na igreja. E isso era muito massa, e isso me influenciou e influencia até hoje, porque inclusive dentro desse conceito de arte sacra, a arte na igreja, a arte sacra, ela existe com cunho pedagógico e não apenas para enfeitar, que a igreja não é museu. Enfim, com todo o respeito ao museu. Mas vamos embora. Então eu comecei, aí o tempo passou, catequese e tal, e aí eu fui para o grupo de jovens Anuncia-me, o qual eu fundei. Olha, sou um dos fundadores, não sou velho, mas enfim, né? Fundei o grupo Anuncia-me com a galera. E aí eu comecei a fazer muito teatro com a galera. Eu já estava adolescente e tudo mais. Então a gente começou a pegar os textos bíblicos, né, as passagens bíblicas, e começamos a evangelizar. A gente rezava em cima, pedia a unção de Deus. E aí eu sempre gostei de escrever, eu criava um roteiro, dividia as falas. E aí a gente ia evangelizar. Após a missa, o padre abriu um espaço, a gente abriu um espaço, a gente... mais teatro. Então, inclusive teve uma cena, são várias histórias, mas teve uma cena que foi ali o apedrejamento, né, ou quase apedrejamento de Maria Madalena, e eu sempre tive assim esse jeito mais espontâneo e mais, não sei porque o povo me acha um cara de mal, eu sempre falo, pô, de mal ou do demônio, tá repreendido, pelo amor de Deus. Então acontece, eu cheguei lá em Madalena, peguei Madalena e tamo em Madalena, e o povo assim, mas eu sempre gostei muito dessa veia realista, o teatro dramático, pós-dramático, e ali foi todo mundo. Saí de Stanislavski, fui para Artaud, depois fui para Brecht, depois fui para Grotowski, e assim por diante. Enfim, galera, e aí sempre fomos fazendo, e convites iam surgindo, a gente foi... Eu tô querendo ser, tá muito longo o vídeo, né? Então a gente foi evangelizar em vários lugares, e teve um momento assim muito especial, que foi quando eu fui convidado para dirigir um espetáculo de Pentecostes, aí não lembro o ano, e foi muito massa, porque foram muitos jovens, foi para mais de 150 jovens, e foi muito jovem, foi mais do que isso, e foi muito massa, porque eu coloquei no Jesus Cristo negro,
um amigo meu que infelizmente foi assassinado, mas eu coloquei ele de Jesus negro, cabelo racha dele até aqui assim embaixo, e peguei cores vibrantes, e peguei uma pomba da paz, e assim, envolvi todo o cenário, falei de aborto, sabe, peguei vários temas que a igreja defende. Isso foi no campo de futebol aqui em Alagoas, no Trapichão, tá? Estádio Repelé. E aí foi muito massa, cara. Eu fazia o papel do mal, né, do Satã, do coisinha, e levava uma surra de Jesus. Mas foi muito lindo. Isso marcou, tinha para mais de 25 mil pessoas e foi assim, explodiu, sabe? Foi um choque. E tudo isso foi muito massa porque foi me amadurecendo enquanto artista na igreja. Só que também existem algumas dificuldades da igreja, né? Que a gente sabe que exige. Aliás, o cenário artístico, aonde for, ele sofre perseguição, ele é mal interpretado, e a gente precisa ir se informando para ir ali, sabe, fazendo as quebras e conversando e deixando Deus agir, o diálogo e assim por diante. Só que aí eu também resolvi fazer a faculdade de teatro. Eu me formei, sou formado pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, né? E dentro da universidade eu estou encurtando bastante a história. Eu com o Anderson Serpa, o Tiaguinho, o Dado, Petrúcio, o Alisson, Tiziano, enfim, a galera. A gente fundou a Minha Camisa de Força, né? A gente criou alguns espetáculos. Na verdade começou com o Anderson Serpa e eu, e depois os outros foram chegando. E a gente fizemos alguns espetáculos, mas o que despontou mesmo assim, que fizemos turnê no Brasil, foi muito massa. São Paulo, Rio, a gente viajou, Minas, cara, a gente passou por vários lugares. E aí a gente, pra ir, cara, a gente não tinha nem pra pagar a passagem. Nós nos inscrevemos no festival, que foi o Fringe, o Festival de Curitiba. E tinha peças de vários estados e países. E do Nordeste, apenas a gente foi contemplado para representar o Nordeste. O que acontece? A gente fez pedágio, sabe? A gente não recebeu patrocínio de ninguém, nem do governo, nem de prefeitura, nem da UFAL, de ninguém. E a gente foi pra rua, fazia performance nos sinais, sabe? E tem muitas histórias engraçadas. O povo, se você entrar no carro eu dou tanto, né? Então a gente conseguia, todos os dias a gente estava lá no ponto, maquiando, no sinal do shopping, no sinal enfim, da Fernandes Lima, que é aqui de Maceió, uma das principais vias. Eu sei que a gente, cara, lutou pra caramba. E nós fomos, e foi perrengue. Mas a gente, graças a Deus, conseguimos um reconhecimento muito massa, prêmios, né? Enfim, foi muito massa. No espetáculo Minha Camisa de Força. Se você colocar aqui no YouTube Minha Camisa de Força ou Cia Muro Imaginário, você vai ver algumas coisas, né? Só que eu sempre fui percebendo assim, que o meu lugar era um lugar onde eu pudesse falar principalmente de Deus, evangelizar. Porque quando eu estava fazendo teatro na igreja ou com algum cunho pedagógico cristão, a minha alma se sentia mais feliz porque eu estava levando um Cristo, levando a beleza que vem de Deus, né? Porque a gente vai pegar de onde vem essa história de arte, né? Por que esse encantamento? Primeiro, eu sou apaixonado por São João Paulo II, que, diga-se de passagem, era ator. Desculpa. Então, assim, o papado dele, sabe, foi muito conduzido pelo Espírito Santo nesse cenário de beleza. Ele, por ser artista, ator, contemplava o belo o tempo todo. E que papado maravilhoso. Então eu sou muito apaixonado por São João Paulo II, né? Eu achei até que ia ser papa, mas ia tudo errado. Mas enfim, e quando a gente vai pegar assim, a primícia de tudo, quando a gente pega aqui na Bíblia, tem assim no versículo 1 de Gênesis, a criação. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e foi dizendo, né? Então, olha só, tudo era vazio, tudo era sem cor, sei lá, as trevas chamavam conta, e Deus, que é a beleza, gente, Deus é a beleza. Então o seu Espírito pairava sobre as águas, sabe? Eu fico tentando imaginar o Espírito Santo bailando sobre as águas. Os carismáticos vão entender essa linguagem. E
essa dança espiritual, sabe? Esse momento místico. E depois Deus diz, faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo. Cara, então nós podemos dizer que Deus, a máxima é a seguinte: faça-se, obedeça e exista. Pronto. Se você quer existir, obedeça. Porque Deus disse, faça-se, e fez, e obedeceu, e aconteceu, e é tudo muito lindo. Então, todo artista, principalmente nós artistas cristãos, a nossa arte, ela vem de Deus. Porque tudo que é belo nasce na beleza primeira, que é Deus. Então, às vezes fica assim, na vaidade. Poxa, eu escrevi um texto, hein? Sabe? Então eu escrevi um livro que vai bater Padre Fábio. Oxi, eu fiz um espetáculo que não tem presépio de São Francisco. Sabe? Eu fiz aqui um quadro que não tem São Lucas que me bata. São Lucas, para quem não sabe, fez a primeira arte sacra, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá? Então, falando de... Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre arte sacra, falando dos ícones, tá, gente? Porque existe uma diferença entre arte sacra e arte secular. O que é isso, o que é aquilo e como é que se lê tudo isso. Tá bom? Então, assim, gente, tudo isso, toda essa beleza de Deus sempre me atraiu, me chamou, e por isso que eu estou criando esse canal, né, esse é o segundo vídeo, para poder dizer como Deus evangeliza, como a gente, melhor dizendo, evangeliza através da arte na igreja. Então, a gente vê muito forte a questão da expressão musical, né? A música, porque conduz ali o momento. Eu até tenho alguns... Como é que eu posso dizer? Eu sou meio que desconectado com algumas nomenclaturas. Eu ainda creio que vai mudar. Mas nós que somos atores, nós que somos bailarinos, nós que trabalhamos a performance, a intervenção, precisamos cada vez mais estudarmos, nos formarmos e sim termos mais espaços dentro da igreja, porque o teatro evangeliza tanto quanto a música, a dança evangeliza tanto quanto o teatro, a pintura, sabe? O circo, a palhaçaria. Cara, já vi ministrações de palhaçaria assim que me fez chorar, ou que me fez rir, mas acima de tudo, que me fez contemplar o belo. E o papel fundamental da arte na igreja é para o culto a Deus, é para adorar a Deus e é para ser um instrumento eficaz, eficiente. E eu não estou resumindo a arte a um instrumentinho, tá? Eu estou dizendo que na mão do grande construtor que é Deus, nós somos sim instrumentos de evangelização. E eu me sinto muito, muito motivado a mais que nunca escrever sobre arte cristã, a criar espetáculos a partir dos textos bíblicos, a partir das inspirações que Deus possa vir a me dar, para termos um arsenal. E eu ainda peço a Deus, na ousadia do Espírito Santo, que me dê a graça de criar algo para que possa assim, servir de base, de estudo, sabe? Para essa galera que está fazendo teatro, sobretudo na igreja, e que precisa sim. Então, se você é artista, se você é ator, se você é dançado na igreja e você se sente desvalorizado, cara, Deus te valoriza, porque Deus é o artista primeiro, tá bom? Então, assim, vamos apenas ter discernimento, vamos ter coerência, vamos evitar as sensualizações a partir da arte, né? Porque não é a tua beleza que tem que ser transmitida, é a beleza de Deus. Se a arte não for pedagógica, se a arte não for para evangelizar, se a arte não for para ensinar que Jesus é o Senhor, então essa arte ela não é sacra, ela não é cristã, ela não é católica e ela não está fazendo nada que preste, tá bom? Então, isso para nós artistas católicos. Se você está numa área, por exemplo, eu já fiz muitas peças seculares, muitas peças que falavam sobre temas sociais, e eu não tenho nada contra isso, mas eu estou dizendo que se a proposta é a arte dentro da igreja, então que a gente siga aquilo que a Carta de João Paulo II nos ensina como base, né? As próprias escrituras. Cara, eu vou fazer ainda um vídeo, talvez seja o próximo, sobre a arte na Bíblia. A gente vai ter muitos exemplos, desde a arquitetura, desde a questão
dos textos literários, sabe? A questão das esculturas, das imagens, a questão de música, de dança. Cara, tem um monte de coisa. Então, gente, fechando a história, é isso. Deus abençoe muito vocês. E artista, não esquece que todo homem é um ator e todo lugar é um palco. Então, que aonde você estiver, você leve esse Deus maravilhoso, tá bom? Então, se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, comenta. Se não se inscreveu ainda, você se oriente, se inscreva no meu canal, aperte as notificações ali, para que a gente possa estar sempre conectado. E deixe nos comentários, Jal, eu queria que você falasse sobre isso aqui no canal. O que você quer saber mais? O que você gostaria de ver aqui no meu canal? Fala pra mim. Valeu, gente. Boa noite. Ou abre alas se eu quero passar. Eu sou um artista católico e vim para atuar. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madruga. Tamo junto.